Todo mundo pronto? Gente, boa tarde. Hoje estamos reunidos de tarde, no sábado, último sábado do mês, para falar da nossa obra de abril, O Médico e o Monstro. Esse livro gótico, indiscutivelmente gótico. Esse livro que o nosso querido Stephen King considera um dos pilares góticos vitorianos, junto com Frankenstein e com Drácula, que foram outras obras que a gente leu há pouco tempo aqui no clube. Esse livro era para ser lido em julho, mas a gente antecipou exatamente porque a gente acabou de ler o Drácula. Então, a gente, para fechar esse nosso passeio pelo gótico inglês vitoriano, a gente resolveu ler O Médico e o Monstro, que foi escrito por Robert Louis Stevenson, e é um livro muito... Eu acho, eu posso dizer que esse livro, talvez ele seja o mais característico do duplo. O duplo é uma... não sei se dá para dizer que é uma estratégia narrativa, mas enfim, ele é muito presente nas obras de horror, tanto nas obras do passado, é uma temática muito explorada dentro do horror, tanto nas obras do passado quanto nas obras do presente. Quando eu falo nas obras do presente, inevitavelmente me vem à cabeça A Substância, que é um filme de horror que acabou de ser lançado, e foi bastante discutido, inclusive aqui, quando a gente discutiu o Frankenstein, a gente falou na Substância, né? E o Médico e o Monstro, eu digo que talvez seja o mais característico possível, porque ele é indiscutível que está sendo discutido ali o duplo, porque é uma situação da mesma pessoa vivendo duas vidas diferentes, que também é muito característico daquela época vitoriana, enfim, uma sociedade muito conservadora, uma sociedade com costumes muito castradores até. E esse personagem, esse autor, ele se debruça sobre um personagem que é um médico que vive naquela época, final do século XVIII, e ele tem uma vida muito confortável, uma vida social bastante regrada, e de repente ele... Bom, eu vou fazer esse resumo, mas todo mundo conhece a história, né? Ele descobre uma poção mágica, ele é o Dr. Jekyll, e ele descobre uma poção mágica que cada vez que ele ingere essa poção, ele se torna o Edward Hyde. Não é Edward, né? Agora não lembro. É Edward Hyde, que é a porção monstruosa do Dr. Jekyll, né? Então, o que ele está discutindo ali? Ele está discutindo o ser social, a pessoa que vive obedecendo às regras sociais de uma época, versus o ser selvagem ou animal, ou aquilo que ele gostaria de ser se ele não fosse regido pelas regras morais que nos regem até hoje, né? Não, claro que não é só isso que está sendo discutido ali, mas pontualmente é isso, né? Então, quando ele toma a poção e ele se torna o Hyde, ele se entrega a prazeres que o Dr. Jekyll não se beneficia, a gente imagina que ele não se beneficia desses prazeres, né, porque ele é muito contido, mas ele também se entrega à violência. Ele se torna um ser violento. E mais interessante que, além de ele ter essa transformação psicológica, ele não tem apenas uma transformação psicológica, ele tem também uma transformação física. E da outra vez que eu li esse livro, eu não tinha prestado atenção no quanto é grande essa transformação física. Ele encolhe de tamanho, ele se torna mais baixo, tudo bem, uma pessoa pode se encurvar, né, para parecer mais baixo, mas ele narra como se ele realmente fosse menor.
ele começa a desenvolver mais pelos no corpo, ele começa, segundo o narrador, né, ele começa a desenvolver uma aparência de símil, que seriam os macacos, que são os nossos antecessores, né, na evolução das espécies, e tudo isso ligado a uma busca por esses prazeres e por essas violências que o Jekyll não pode acessar, né? Então, a gente está discutindo esse livro hoje para encerrar essa tríade gótica. O Laupo já levantou a mão, o Rogério já levantou a mão. Eu sei que tem muita coisa para discutir aqui. Eu só vou lançar umas coisinhas aqui para vocês que dessa primeira vez a gente está acessando mais materiais ligados à obra. Então, a gente abriu um drive para colocar textos, para colocar até links de outras mídias ligadas à obra. O Médico e o Monstro, por exemplo, como ele mesmo quem não leu conhece, porque ele foi adaptado para o cinema, ele foi adaptado para do teatro, ele até existem, a gente estava conversando no grupo, existem desenhos, como por exemplo do Frajola e do Piu Piu, que são baseados no Médico e o Monstro. A gente conversou também sobre a história do professor Aloprado, como é o nome daquele ator, gente? Não é do Murphy, do Ed Murphy, é do antecessor, professor Aloprado, primeira versão. O Jerry Lewis. Jerry Lewis, obrigada, Rogério. Então, ele tem muita representação na cultura pop também. Ai, olha que bonitinha a filhinha da Vanessa. A bebê. E aí, também quero jogar para vocês uma outra questão, que essa questão, sim, eu já tinha me dado conta há um bom tempo, mas alguns textos, mais ou menos, nos levam a pensar, né? A quase que a ausência total de uma figura feminina nessa obra, né? Que também talvez leve a crer que os prazeres que esse Hyde procura seriam prazeres homossexuais. Não sei, é tudo discutível, é tudo questões para a gente levar em consideração, e já vou abrir a fila aqui com o Laupo, que já levantou a mão para falar. Olá, tudo bem? Olá. Eu gostei muito do que você falou, Ica, porque foi uma das coisas que realmente me tocou assim na obra. Eu não conhecia, só conhecia as referências, então para mim é uma obra muito pop mesmo, porque eu vi todas as referências possíveis ao longo da vida, mas nunca tinha parado para ler a obra original, como foi o caso de Frankenstein, como foi Drácula. Drácula eu tinha lido há alguns anos, mas Mozart, Suivante, a gente acabou de ler também. Então isso é muito interessante, quando você pega uma obra dessa que você já conhece, a surpresa sempre é muito grande. Porque eu esperava o monstro tocando horror em Londres e atacando as pessoas. E o monstro, na verdade, é uma pessoa que não se curva às normas daquela sociedade vitoriana. Uma pessoa que está mais preocupada com o seu bem, com seus interesses. Ela não está cumprindo um papel que a sociedade espera dela. Porque o médico lá, ele faz isso. Ele é uma pessoa justa, responsável, educada, que tinha um lado que ele já exercitava furtivamente, o narrador conta isso, mas com o Hyde, ele realmente, daí ele é totalmente, que foi o que emergiu quando ele tomou a poção. Ele tomou a poção e o que emergiu foi esse monstro, né? Estava até discutindo com a Andrea hoje de manhã sobre isso, sobre o título, porque em português ficou o Médico e o Monstro, mas acho que o título original é O Estranho Caso do Dr. Jack e do Mr. Hyde, que Isso. Hyde, a Andrea apontou que é o oculto, né? Você pode pegar o escondido. Então, eu acho que a minha interpretação talvez errada dessa obra começou pelo próprio título, O Médico e o Monstro, que hoje eu acho uma tradução insuficiente para cobrir do que fala o livro. É muito mais vendável, a gente entende, mas na verdade é um caso, como você apontou ali, de um duplo, de uma pessoa que acha uma forma de se libertar, né? Uhum. E a questão dela encolher e ela ter uma cara ruim, vem, a gente já discutiu isso outras obras, a questão do preconceito, né? Porque a pessoa tem uma aparência de vilão, e a aparência de vilão a gente sabe como é que é, pro inglês branco do século
XVIII, XIX, né, até hoje em dia. E deles explora essa questão física dele como representação do mal, assim, oposto aos senhores bem tratados. Então, foi uma obra muito diferente, eu gostei muito de ler, muito rápida de ler, achei que era bem maior e foi rapidíssima. A forma me surpreendeu também, porque ele aborda isso por fora, pelos olhos de um outro advogado. Então, e parece muito moderna, né? E acho que talvez explique essa força que até hoje ela vai ser referência por muito tempo. E deve ter sido um escândalo esse lançamento desse livro. Eu estava vendo que ele foi recebido em Nova York assim como um popstar, por causa do Magic Monster, ele foi O convidado. Stevenson. Ele visitou Nova York, na época, logo depois que ele lançou, ele foi, até fechou o contrato, porque o texto falava que ele precisava comer, né? Além o livro parece que vendeu 250 mil cópias nos Estados Unidos piratas. Então, daí, antes de ser lançado oficialmente, pelo texto. Então, ele vendeu muito livro pirata, logo depois de ser lançado. Então, ele se tornou um popstar na época e foi recepcionado como uma estrela lá no Porto de Nova York. Porque realmente deve ter sido chocado todo mundo. Uma coisa que pra gente hoje, assim, tá na nossa referência pop, né? Você toma uma poção, toma um líquido, que tem no Harry Potter lá, que eles tomam uma poção e se transforma em outra pessoa. Tem em vários filmes. Mas acho que na época deve ter sido uma revolução. Então, é um livro realmente que vale muito a pena ler, para quem não tem, quem estiver assistindo eventualmente, não teve oportunidade, leia, porque. E não dá para abarcar todas as possibilidades que tem a leitura desse livro. Realmente é muita coisa. Acho que é basicamente isso que eu queria comentar, só que é a impressão de quem nunca tinha lido essa obra. E acho que foi bem impactante. Mas, nossa, tem um mundo de coisas para falar, assim, acho que não se esgota tão facilmente. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, Lau. Não, realmente, por isso que é um clássico, né? E assim, eu coloquei lá no nosso Drive, eu coloquei o texto não sei se vocês leram ou não, eu coloquei o texto do Nabokov fazendo uma crítica desse livro, né? Enfim, dessa narrativa. E ele faz uma crítica muito dura, assim, ele não curtiu, assim, a crítica dele é bem dura, ele fala do narrador, ele critica o olhar do narrador, né, por que aquele narrador tem um olhar tão, às vezes até meio poético, sendo que quem está narrando é um cara muito pragmático, que ele não teria aquele cérebro poético para narrar daquela forma, algumas passagens que ele narra e tal. Mas, assim, ele fala muito no final ali, ele fala que por que esse livro é um clássico, né? Porque no final, quando ele narra a imagem do monstro, né? A estética do monstro, vamos dizer assim, a aparência, ele produz um efeito muito poderoso, né? E outra coisa que, antes de chamar o Rogério, outra coisa que eu quero trazer, que eu esqueci de falar na minha introdução, é o contraste. O contraste é um tema muito caro também, a literatura gótica, né? O gótico sempre trabalha com contraste, né? Por exemplo, no Jekyll, né? O dia versus a noite. O Hyde aparece à noite, né? O que a gente aprende desde criança, né? Os monstros aparecem à noite, se escondem nas sombras, né? O belo, quer dizer, a gente não sabe se o Jekyll é belo, mas a gente imagina que ele tem uma aparência socialmente aceitável, né? Versus o feio. A gente imagina que do jeito que eles descrevem o Hyde, ele é um ser monstruoso, assustador, vamos dizer assim, né? O bom versus o mal, tudo isso é muito gótico, assim, que está dentro dessa narrativa, né? Então, eu me lembrei disso agora só para instigar vocês um pouquinho mais. Rogério, tua vez. Bom, pessoal, tudo bem? Então, como o Lau falou da mesma maneira, imagino que a maioria aqui, a gente conhece a obra não pelo livro, primeiramente, quando a gente é criança, a gente é exposto a uma série gigantesca de desenhos, aventuras, cômicas, toda espécie, né, que trata desse tema, assim, não dá nem para citar aqui, senão demoraria toda a live. O que acontece, então? Já é uma fragmentação. Eu pensei muito no que falar, e essas palavras me vieram muito à mente, né? Fragmentação e uma unidade, ou uma ideia de unidade. Então, a primeira fragmentação começa com essa
a ideia que nós temos, né, do Médico e o Monstro, que já é um título que veio de Portugal, lá acho que no século XIX, e no Brasil se manteve por muito tempo, né, ficou um nome popular. Para vocês terem uma ideia, um ano depois do livro, um autor, aliás, um ator de teatro achou a ideia maravilhosa, comprou os direitos, ele é também produtor, e encomendou um roteiro para o sujeito, então já tem uma primeira peça de teatro já em 1887. E lá já começam as modificações significativas, né? Personagens femininas como protagonistas que são inexistentes no texto original, ali vão aparecer. E vai aparecer também um lado romântico, né? E aí vários filmes vão ter base nessa e em outras peças teatrais. Eu me lembro, quando criança, aqueles filmes onde sempre tinha uma cena do jantar, o Dr. Jekyll estava lá, tinha muitas pessoas, tinha umas moças, e tinha uma velha alcoviteira lá. O Dr. Jekyll não se casou, o senhor é jovem, tão bom partido. Aí uma das moças dava um sorrisinho, então era sempre essa historinha. E tem uma razão de ser, né? Porque que no texto original as mulheres são apagadas, né? Existe uma criada que desmaia a presenciar um ato do Mr. Hyde, outras criadas não citadas, uma menina, né, que leva um do Hyde, né? Então, só isso. Essa escritora aqui, ó, Elaine Showalter, escreveu esse texto no começo dos anos 80, então ela faz um paralelo entre a literatura dos anos 1980 e dos anos 1880, né, da época do Estranho Caso. E assim como as doenças, né, na década de 80 do século XX era a AIDS, uma série de doenças sexuais causavam um medo terrível no coração do Império, né, da Inglaterra, o local das mulheres recatadas, dos homens flegmáticos, de comportamento equilibrado, e dessa aparência que tinha que ser mantida a todo custo. Então, aqui eu tenho umas teorias, né? Por que o Hyde a aparência dele causa tanto espanto? Ninguém consegue dar uma visão clara, porque todos olham e retiram o olhar no mesmo instante, por causa de repulsa. Um lado, a Erika já citou, né? Lembra que o darwinismo, em 1859, nós temos a Origem das Espécies, 1871, uma outra mega bomba do Darwin, que é a descendência do homem e com as suas relações sexuais. É mais ou menos o título assim, né? E aí as pessoas, quer dizer que a questão sexual influi nas etnias, nas espécies? Sim. Então, por um lado, eles olhavam o Hyde como uma regressão assim, ele é tratado como simiesco, ele salta como um macaco, ele é pequeno, mas forte, né? Eu até brinquei numa outra fala que ele tem a aparência de um chimpanzé, mais ou menos com a força de um orangotango, né? O gorila ainda não era tão conhecido pelos ocidentais. Por outro lado, ele tem pelos nas mãos, ele é muito pálido. Pode ser o que isso? Pode ser uma questão de homossexualidade, com uma teoria maluca de que masturbação masculina em excesso causava pelos das mãos, e era um traço dos homossexuais. Não sei de onde que tiraram essas ideias, mas elas eram levadas a sério na época. E outra questão, pela palidez dele, pela cara distorcida, talvez ele fosse um sifilítico. Né? Então é o seguinte, uma das maiores forças do texto do Stephenson é o não dito, né? É o mencionado, é subentendido. Então você tem metáforas, tem alusões, do começo ao fim, né? Por exemplo, uma outra alusão, vou falar muito breve, acho que a Andrea, né, e o Laupo, né, questão de arquitetura, podem falar melhor que eu, a casa do Jack, bom, eu falo Jack, né, eu sei que é Jekyll, né, é uma casa muito louca, né, porque, sei lá, deve ter o quê? 6 metros de largura e 1 quilômetro de comprimento, ou seja, o começo da casa é bonita, como a casa de um cavalheiro, e a casa nos fundos é afastada, é um local meio abandonado, não tem sinete, não tem aquele negócio de bater na porta, antigamente lá, aldrava, né? Não sei,
aquela peça de ferro, ela é descuidada, usada assim, as crianças brincarem nos degraus, e é pelos fundos onde que o Mr. Hyde sempre vai entrar, né? De acordo ainda com a Elaine Showalter, isso aí seria um exemplo de analidade, né? Ele entra por trás da casa como se fosse quase um corpo humano. A frente seria a parte de cima, o cérebro, o coração, e a parte de trás seriam os fundilhos da casa. E outra questão é mais urbanística. De novo, a gente já leu o Drácula, Londres. Londres é um grande personagem aqui, e tem essa divisão, mais uma vez, uma fragmentação absurda, né? A Londres, que é o primeiro metrô do mundo, primeira exposição universal, que eram quando os europeus e mais tarde estadunidenses faziam, olha como nós somos foda aqui, nosso desenvolvimento em todas as áreas. Primeiro em Londres, aliás, 2 exposições em 12 anos, o Stephenson jovem talvez tivesse visto, né, essas exposições. Por outro lado, aquela Londres, né, onde pouco tempo depois do Médico e o Monstro, nós temos os assassinatos de Whitechapel, né, do Jack o Estripador, ou seja, a Londres das massas operárias, vivendo em casebres, ruas sem nenhuma mínimo condição de saneamento básico, doença, alcoolismo, e os cavalheiros teriam que se afastar disso tudo. Aí uma outra divisão, né? O cavalheiro tem que se manter cavalheiro, né? Como diz a Elaine Showalter, fazer parte dos clubes, que são inúmeros, né? Ela chama até isso de Clubelândia, um mundo masculino, onde havia uma grande misoginia, né? A mulher nem passava perto. Então, além do flagrante assim, homoerotismo do romance, também tem a misoginia. Né? As mulheres, aliás, esse é outro absurdo, voltando a falar dos filmes, que acho que nunca foi feito um audiovisual, um filme sério, no quesito fidelidade, né? Sim. Tem filmes muito interessantes, tem variações, O Segredo de Mary Reilly é de 1996, ali o destaque é uma personagem feminina, uma criada do Dr. Jekyll, né? É algo que não tem no livro, mas tudo bem, uma inovação interessante. A inovação mais interessante, pessoal, para quem não assistiu nunca, de todas as versões do Estranho Caso no cinema, tem uma de 1971, que, olha só, Dr. Jekyll and Sister Hyde. O título brasileiro é O Médico e a Irmã Monstro. Dr. Jekyll toma a sua poção, feita de órgãos reprodutivos de cadáveres femininos, e se transforma em Edwina, não Edward Hyde, numa bela mulher sedutora, né? Ou seja, é o máximo de ousadia, né, em termos de versão cinematográfica, porém acho que vai direto ao ponto, né? O que é essa cisão que é marcada assim, o homem tem que se comportar como chefe de família, produzir para a glória do império, né, o cavalheiro, e tem que esconder suas vontades. No máximo pode ter na juventude. Então aí nós temos outra fragmentação, o próprio texto, né? O texto indiretamente vai nos contar, ou não vai. O Jekyll teria talvez sucumbido a pecados da juventude, que nunca são explicados. E a gente pensa na homossexualidade, né? A homossexualidade naquela época, vocês terem uma ideia, no ano anterior, 1985, ela foi declarada crime. Sim. Então, eu não sei se como é que é o nome? Emenda Labouchere, não sei se é assim que fala, ela integralmente ou com mudanças durou até a década de 50 do século XX. Só vocês terem uma ideia, né? Então, a homossexualidade era vista como, além do pecado físico, uma espécie de decadentismo. Aqui o Robert Louis Stevenson, ele era um combatente, né? Ele não era da escola do Oscar Wilde, por exemplo, do Émile Zola, né? Mas esse texto pode ser visto, acho que é melhor falar depois, como uma questão também de moral. Bom, mas voltando à questão da homossexualidade, que eles têm que evitar a todo custo, eles quem? Que eu falei no plural. Ora, os outros personagens não declarados,
A gente vê que, além o Jekyll, ele ou talvez fosse um libertário que rompeu com a moral vitoriana, ou talvez fosse um cara que não conseguiu se ater a ela, fica meio indeciso na minha leitura. Quem teria conseguido resistir a esses pecados da juventude? O nosso narrador, fragmentário, Gabriel Utterson, né? O nosso texto vai estar lá em terceira pessoa, em outros momentos em primeira pessoa, em outros momentos primeira pessoa, transmitido pelo Utterson. Então, é outra fragmentação. O que o Utterson faz? Ele bebe gin para conter seu gosto por vinho. E ele sempre parece um cara mortificado, né? E as pessoas o apreciam por isso, porque ele está sempre, no meu entender, quase como um zumbi, né? Ele não expressa emoções, ele está sempre em companhia de sempre não, né? No final de semana, um dos grandes feitos da semana do Sr. Utterson é passear lado a lado com o primo, o Sr. Enfield, né, no começo da história, que não fazem nada, ficam mudos, caminhando e ficam felizes quando alguém aparece, eles cumprimentam e falam, olha, alguém viu que nós somos pessoas controladas, como dois bons cavalheiros, andamos lado a lado e não fazemos absolutamente nada. Esse é um dos grandes prazeres. Eu vou terminar, que eu sei que estou me estendendo. Então, é uma fragmentação que a gente tem que ver também na sociedade. Um outro ponto, eles causam essa sociedade, ou pior, eles são uma consequência. Então, essa sociedade imperialista, moralista, rígida na sua aparência, ela tem que lidar com essas pessoas, né? Então, nós temos uma série de pessoas insossas, e o Jekyll consegue sair disso, mas o preço é ser o Sr. Hyde, no final vai ter a morte. Então, numa linguagem mais simples, de moral, bem e mal, o mal foi punido. Mas talvez a gente possa ler mais complexamente. A moral está aqui nesse tipo de vida que leva a tudo isso, né? O cara tem que esconder seus desejos, né, uma vida inteira, e quando sai, né? Bom, eu falei tudo isso sem falar numa outra questão que eu deixo para vocês aí, que é mais complicada, a psicanalítica, acerca da leitura desse texto. Eu teria que falar também, mas acho que já esgotei meu tempo aqui. Tá bom, não, pessoal? Depois eu te chamo de novo, mas aproveitando o gancho para chamar o Arthur, que é o próximo da fila. Mas deixa eu só comentar uma coisa sobre o Sr. Utterson, que tu falou. Ele tem uma relação... A minha leitura é isso, eu não li nada, a minha leitura que eu faço. Ele tem uma relação de uma espécie de uma possessividade com o Jekyll, mas não me parece que é uma coisa de homoafetividade, me parece que é assim como se ele tem inveja do Hyde, porque ele não sabe quem é o Hyde, mas ele tem inveja porque financeiramente o Jekyll protege o Hyde e não é ele. Como se ele merecesse mais o dinheiro do Jekyll, né? Então, eu vou lançar isso e vou chamar o Arthur. Bom, eu queria começar falando que O Segredo de Mary Reilly, que o Rogério comentou, para mim é a melhor adaptação que fizeram do Magic e o Monstro. Eu não acho que tem nenhuma adaptação muito satisfatória, mas quem aí não assistiu O Segredo de Mary Reilly, eu acho muito interessante, porque o filme é contado do ponto de vista da empregada que testemunha o assassinato pela janela. Então, o pessoal que fez o filme pegou o detalhe, né, dessa testemunha que viu o assassinato pela janela e conta a história do Dr. Jack e do Mr. Hyde através da perspectiva dela, e ela é a Julia Roberts. E o Dr. Jack é interpretado pelo John Malkovich e o Edward Hyde também pelo Malkovich. E é interessante que quando eles se transformam, é a atitude e a expressão facial só, eles são a mesma pessoa. E é muito interessante que a Julia Roberts, né, a empregada, ela tem um envolvimento romântico com ambos. E aí, com o Dr. Jekyll é uma coisa platônica, e com o Hyde é uma coisa que se realiza, né? E é uma coisa até meio tóxica, tanto no sentido emocional quanto carnal. E é muito interessante, é um filme que eu assisti a primeira vez, eu era adolescente, foi na Globo, e a Globo divulgava o filme como O Médico e o Monstro. Tanto que eu fui pesquisar de novo para descobrir, eu tive uma dificuldade enorme de chegar nesse título, porque na TV aberta eles não divulgavam que era O Segredo de Mary Reilly, né? Falava que era O Médico e o Monstro. Eu queria comentar que o sucesso todo por trás do Magic e o Monstro, ao meu ver,
ele se relaciona muito com uma coisa que a gente chama de fratura narcísica da humanidade. É uma coisa que tem tanto na filosofia quanto na psicanálise, né? A humanidade, ela tem 3 fraturas narcísicas, que são momentos que a autoestima da humanidade por si mesma diminui, né? A humanidade, ela cai um pouco mais em realidade para si própria. A primeira dessas ocasiões foi quando Copérnico lançou a teoria de que a Terra não está no centro do universo, né? Essa foi a primeira fratura narcísica. A Terra não é o centro de nada. E aí a segunda fratura narcísica foi a teoria da evolução. Nós não somos uma criatura especial, né? A nossa vida faz parte de um processo evolutivo que nem todas as outras vidas. E a terceira fratura narcísica veio com Freud, quando ele postula o inconsciente. A gente não é senhor dentro da nossa própria mente, dentro do nosso próprio corpo. Nós não somos nem um pouco tão racionais e civilizados quanto a Europa, por exemplo, dá a entender. Muito pelo contrário, né? E a teoria psicanalítica, ela começa em 1898. Ela fica bem acabada no começo do século XX, mas ela começa em 1898. Então, o Médico e o Monstro, ele antecede a psicanálise em mais ou menos uns 10 anos. E, para mim, ela tem uma relação com a psicanálise, o Médico e o Monstro, que é igual a relação dos demônios do Dostoiévski com a banalidade do mal e da violência, sabe? Da mesma forma que o Dostoiévski previu a urdidura do nazismo, do fascismo e do holocausto lá em Os Demônios, o Stevenson percebeu o mesmo conteúdo que o Freud vai descobrir nas pesquisas psicanalíticas, né? A psique humana, ela não está sob controle do ser humano, não está disponível, não está acessível para o ser humano tanto quanto ele gostaria, e nós não somos civilizados e racionais como a civilização europeia pinta, né? E aí tem um conteúdo dentro do Médico e o Monstro que a gente fala muito pouco, mas que para mim é um conteúdo que está muito óbvio na obra, que é o uso de drogas, né? O Dr. Jekyll, ele tem uma drogadição aí, até mesmo ele passa por abstinência, e a relação que ele tem com a substância, chega um momento que a substância para de fazer efeito, e ele tem que tomar uma quantidade maior, e aí, enfim, essa substância acaba, ele não tem mais acesso a ela, né, e o psiquismo dele começa a mudar, sem ele ter acesso à substância. E na psicanálise, o que que acontece? A gente pegar a segunda tópica freudiana, a nossa personalidade, ela tem 3 estruturas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do id, que é o isso, que é a estrutura mais primitiva nossa. Ela é a nossa criança, por assim dizer, né? Quando a gente é criança, a gente procura prazer, porque o ser humano, na psicanálise, associa o prazer com sobrevivência, então a gente procura prazer toda hora, e quando a gente é criança, a gente passou por poucos processos educacionais, então a gente busca prazer do jeito que dá. Então a gente é sádico, a gente é voyeurista, a gente é masoquista, a gente é oral, a gente é anal, a gente é tudo, e aí aos poucos o mundo adulto vai fazendo a gente recalcar, fazendo a gente esconder todas essas formas de prazer que a gente gosta de obter, porque, enfim, é assim que funciona o psiquismo humano. Então a gente esconde o voyeurismo, esconde o sadismo, esconde o masoquismo, mas a gente esconde, a gente não consegue anular, né? E aí a gente tem o ego, que é a nossa parte consciente, que se esforça para manter essas coisas todas escondidas, para manter a nossa sobrevivência em sociedade, né? Para manter a gente funcional em sociedade. E quando a gente faz uso de uma substância química como álcool ou qualquer outra droga, o ego, ele perde força. E aí o nosso id, aquilo que está recalcado, aquilo que está inconsciente, vem à tona. A gente não consegue manter aquilo para baixo do tapete. Então, certos desejos sádicos que a gente tem, quando a gente bebe, a gente não consegue mais reter eles. Uma das formas mais naturais de sadismo para o ser humano é falar com o outro, né? A gente raramente pensa nisso. A fofoca, por exemplo, é um tipo de sadismo que todo mundo é apaixonado, né? Mesmo quem fala não. E quando a gente bebe, isso, o nosso ego não consegue mais reter, e aquilo que a gente estava deixando embaixo do tapete desde criancinha, vem para fora, e aí a gente fala. E é exatamente isso que acontece com o Dr. Jekyll, né? Ele toma a substância e aquilo que está escondido, que é o hide, né? Até o termo escondido, vem à tona. Então, para mim, o Robert Louis Stevenson, ele provavelmente deve ter tido contato com as experiências do Charcot e de alguns outros neurologistas e psiquiatras que foram depois mestres do Freud, né? Mas para mim ele estava percebendo na humanidade a mesma coisa que o Freud percebeu e transformou numa teoria e num método de terapia. E é para mim por isso que faz tanto sucesso o Médico e o Monstro, porque é uma descoberta da humanidade,
faz parte de uma revelação da humanidade se descobrindo, a humanidade se descobrindo em si, e para mim o Médico Monstro traz isso. Um último ponto que eu queria trazer é que eu acho interessante essa questão da aparência do Hyde, né? Que a gente sabe que tem essa questão do darwinismo social, do imperialismo que estava acontecendo ali na época da publicação da obra, mas, ao meu ver, essa aparência que o Stevenson dá para o Hyde, o foco dela é a primitividade. O cara toma a substância e ele se aproxima daquilo que é primitivo. Cai em todas as marras sociais, todos os ensinamentos sociais, a educação recalcadora, né, que força o indivíduo a se comportar de uma determinada forma, aquilo tudo cai, e aí ele se torna uma criança, por isso que o tamanho dele diminui um pouco. Mas, assim, mexe também com algumas questões, para mim, relacionadas à puberdade, porque tem a questão dos pelos, né, ele tem muitos pelos, mas, para mim, tem toda uma aparência sexual nisso mesmo, uma aparência de que é primitivo, mas uma primitividade humana mesmo. E com certeza acaba tendo esse subtexto com o pessoal da Ásia e da África, né? Porque a Inglaterra estava dominando essas populações. Mas, ao meu ver, é uma coisa muito mais nesse sentido, da primitividade que a gente acaba adquirindo quando a gente é adolescente, por conta da puberdade, e também infantil, né? Daí o tamanho do Hyde ser menor. E o fato das pessoas desviarem o olhar, eu acho muito interessante, porque é como se todo mundo soubesse que tem o Edward Hyde dentro de si. Então, eu fico pensando no inglês, né? No inglês, quando as pessoas desviam o olhar do Hyde, elas estão desviando o olhar daquilo que está escondido. Escondido aonde, né? É dentro delas mesmas, não só dentro do Jekyll. Legal. Nossa, muito, muito, muito interessante essa abordagem psicanalítica. E, eu sou muito, muito interessada na estética do monstro, né? Mas eu não vou me alongar nisso agora, porque nesse negócio, né, do monstro, para ser assustador, ele tem que ser horroroso, horrendo, sabe? Mas, enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque tem mais gente querendo falar. Agora, próxima da fila, Juliana. Não, não sei se eu falo, se eu falo, mas eu fiquei pensando, eu não consigo ter pena de um homem médico inglês do século XIX. Assim, não consigo. Então, eu tive uma relação um pouco estranha com esse livro, porque eu acho que essa experiência de... Porque o médico, ele já era Hyde, ele só não separava aquilo completamente. E essa possibilidade, né, desse homem inglês rico, né, de ter essa vida, de ser um solteirão respeitado e ter uma outra vida, dá um pouco de nervoso, assim. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho que ainda me faz pensar nesses homens poderosos daquele tempo e pensando hoje em dia, porque, apesar dele ir se assustando com o que o Hyde faz, não é exatamente isso que faz ele ficar com medo do processo. O medo dele acontece quando ele não tem controle mais dessa mudança, né? E quando ele não pode ativar e desativar o acesso ao que é negado a boa parte da sociedade, e as mulheres que nem aparecem nesse livro. Então, o que eu acho que me deixa... acho que faz dessa obra tão recente também esse paralelo que é muito comum se você pensar esses homens mega ricos que têm uma postura extremamente conservadora e do nada você descobre as coisas mais absurdas que eles realizam e essa necessidade de posar, né, de posar e ao mesmo tempo ter acesso, um acesso que só é possível para ele, assim, né? Porque só ele pode manter a pose e acessar o perverso. Então, não fiquei assim nesse paralelo tão da humanidade, porque eu fiquei pensando muito sobre esse acesso distinto que essas figuras mais ricas, sobretudo esses homens e ainda mais, né, nesse período, enfim, tem, né, de poder acessar e desacessar o perverso, o oculto, o desejo, né? É como se eles
a tua leitura é interessante, assim, porque ele tem escolha. Tem pessoas que não têm escolha, né? Tem que viver a vida do jeito que a vida impõe, do jeito que a sociedade te impõe. Mas ele tem essa escolha. E ele escolhe, não, agora eu vou ser assim, e depois, porque ele tem uma posição social privilegiada que facilita ele ter essa escolha. É quase como se, exatamente, eu quero ter essa experiência porque eu posso, né? Eu não tinha lido por esse ponto de vista, mas é bem interessante mesmo. Vanessa, quer falar mais alguma coisa, Gil? Não, tudo certo. Já me expus meu ódio. Oi, gente, boa tarde. A minha percepção é totalmente percepção pessoal também, porque Arthur falou, né, explicou um monte de coisa que eu não fazia ideia, abriu minha mente, mas eu fiquei refletindo também que, assim, meu primeiro contato, eu perguntei pro meu esposo, quando eu falo Médico Monstro, o que ele pensa? Ele lembrou na Liga Extraordinária, aquele filme muito ruim, que é bem ruim, mas marcou, né? Mas eu lembro do Piu Piu. E o Piu Piu tomava o suco e virava um monstro mesmo, né? Ele se sacudia todo e virava um monstrão. Então, na minha cabeça, era isso. Virava, tipo, um monstro. E quando eu fui lendo, eu fui percebendo que não. Ele se prendia ao máximo, ele não fazia nada de errado na vida dele. Pelo menos foi isso que eu entendi. E quando ele virava um monstro, ele fazia o que ele queria. Aí, a partir daí, e assim, a gente quer fazer muita coisa ruim, né? Tem um vídeo que rola, que é um reel que rola no Instagram, que é uma mulher normal falando, se eu pudesse fazer tudo que eu quisesse. Aí tem uma criança na rua chupando pirulito, ela arranca a pirulito da mão da criança e taca no chão. Aí uma mulher vai dar bom dia pra ela xinga a mulher, bom dia nada, e xinga a mulher. Aí um cara vem falar com ela tira uma arma e dá um tiro no cara. Se ela pudesse fazer tudo o que ela quisesse, assim, é comédia, mas realmente a gente se prende muito com as coisas, né? E eu dou aula para adolescente. Eles na escola é absurdo. E olha que é uma escola particular, controlada, mas é absurdo. Eles se xingam, eles xingam a mãe um do outro, eles se batem, aluno. E aí você chama os responsáveis, mas ele não é assim em casa, sabe? E você vê que criança, o adolescente realmente não parece ser assim em casa. Aconteceu na últimas 2 semanas antes do feriado, de 2 alunos brigarem. E a gente, os professores otários na sala dos professores, assim, a escola toda se reuniu e começou a ovacionar um menino. E parecia que estavam fingindo que estavam brigando. Aí a gente na sala dos professores vendo, falou, não, eles fingiram e estão brincando, hahaha. Depois a gente descobriu que eles brigaram no banheiro. E são alunos que não, pelo menos um deles, né, porque o outro entrou agora, então eu não sei, mas um deles é totalmente bonzinho, faz tudo bonitinho, são pais presentes, tudo muito controladinho. E como que se transforma quando não tá perto dos pais, sabe? E nem perto da gente, porque eles brigaram no banheiro, eles não brigaram na frente da gente. Né? Então, como que se controla e quando tá longe desse controle, como que libera, ainda mais na adolescência, né? Que tá aprendendo o que pode e que não pode. A minha mãe, ela trabalha numa casa de recuperação para homens que estão tentando sair da vida da droga, né? E aí minha mãe é psicanalista. Ela não conta o que acontece, mas ela dá uma desabafada às vezes, falando do que eles fazem quando eles estão usando, sabe? E assim, eu vejo que ela fica... E assim, tem de tudo, né? Pelo que ela fala tentando não falar, mas dá pra saber que é assalto, é estupro, é tráfico, é de tudo, sabe? Eles se prostituem. Isso no uso da droga, porque eles se liberam ali. A casa de recuperação é evangélica. Então, é culto. Assim, faz um trabalho legal, mas é evangélico, minha família toda é evangélica. E foi parentes meus que abriram, né? Então, é evangélica. E assim, ali não, ali eles vão para a igreja, vão para o culto, só que muitos caem de volta e voltam a fazer tudo aquilo de novo, sabe? Ou pior. Eu vi um vídeo de um cara, meu pai estava até chamando ele para trabalhar, ele foi pro sítio do meu pai com a gente e tal, dormiu lá. Depois de um tempo ele foi para a casa de recuperação e ele acabou voltando para a droga. Ele tentou se matar, e dá pra ver o vídeo. Só que ele tentou se matar assim, se jogando na frente de carro passando devagar, sabe? E o vídeo
era ele indo pra frente dos carros, sabe? Porque, não sei se ele tava, provavelmente, né, tava sob efeito, e como que a gente muda, né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque ele se prende muito, ele se prende. E o normal, a gente se prende, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? A gente não pode bater em alguém só porque alguém não deu bom dia, não respondeu nosso bom dia. Mas, sei lá, não responder, falar, você não vai falar um bom dia, sei lá, alguma coisa a gente pode fazer. Ele não, ele se prendia em tudo. E aí quando soltava, virava aquela coisa monstruosa que era ele mesmo, sabe? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Aquilo que a gente esconde é muito monstruoso. Pode ser muito monstruoso, não necessariamente é, mas pode ser ou tende a ser muito monstruoso. Óbvio que eu não estou pensando nas questões psicológicas ou psicanalíticas, até porque eu não sei. Mas eu pensei muito nisso, o Arthur falando, eu fiquei pensando nos meus alunos, em como eles fazem coisas na escola que não fazem em sala de aula. Ah, mas meu filho nunca faria isso. Realmente, o filho que você conhece dentro de casa, não, mas o da escola, sim. Tem até aquela série Adolescência também, que rodou muito, né? Em casa, não, mas aquele garoto, pela aquela pressão toda, ele foi e matou a menina, sabe? Um garoto de 13 anos. Então, eu acho que fala muito sobre a gente mesmo, do quanto a gente pode prender ou não, ou tem que prender, né? Algumas coisas tem que prender, eu não posso fazer o que eu quero, senão eu vou ser presa, pô. Mas tem algumas coisas também que a gente não precisa ficar tentando mostrar que a gente é o perfeito, sabe? Que é o que ele fazia, né, coitado? Ele não sei lá. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas deixa eu falar uma coisa, Vanessa, sua fala me fez pensar em performance. Performance é uma coisa muito atual, né? A gente pode ver, eu participo de um outro clube de leitura e a gente às vezes começa a falar muito sobre Donald Trump, que é um ser super performático, né? Eu não acredito que o Donald Trump seja aquilo que ele performa na frente das câmeras, né? O Neil Gaiman. Hã? O Neil Gaiman, ele era feminista, pô, ele levantava a plaquinha, sabe? Que loucura é essa? Que loucura, sabe? E aí, assim, por exemplo, o Jekyll, o que a gente interpreta? Que o Hyde é o verdadeiro ser e o Jekyll é a performance, né? No caso do teu aluno, me parece o contrário. Ele é o verdadeiro ser, é ele bonitinho, quietinho, comportado, e quando ele vai brigar no banheiro, ele tá performando um ser forte, machão, que quer brigar, ele tá performando um monstro. Me passou essa ideia, sabe? Por quê? Porque a gente tá vivendo um tempo de super exposição, redes sociais e tal, então a gente tá sempre sendo induzido a performar, né? Eu tô lendo muita coisa sobre isso, assim, eu tô lendo um livro que chama Doppelganger, o nome do livro, é um livro enorme, então eu tô lendo há um tempão, da Naomi Klein, e ela fala exatamente disso, do ser performativo, sei lá, do ser performativo que a gente cria nossos avatares em todas as redes, sabe? E exatamente, são duplos nossos, são diversos duplos nossos. Tanto que a gente chega num ponto que a gente já chega a pensar que a gente está sempre performando, sabe? Então a tua fala me lembrou disso. Ana, a próxima. A minha visão, ela vai um pouco ao encontro da visão da Juliana, e também por um fato que eu me interesso muito na literatura, pensando essa sociedade, né? A sociedade naquele momento que foi escrito aquilo, a obra. E aí eu fiquei com a minha imaginação voando nessa ideia de que como que possivelmente esse podia ter sido um texto também de denúncia, no qual por trás, né, dessa personagem que muda, de dizer assim, olha, sabe esses caras que vocês estão vendo, assim, de total boa índole, né? Existe um prazer em ser ruim, e eles se permitem também ser, porque vão ser impunes.
E uma das coisas que também me deu um certo espanto quando eu li, porque, como muitos disseram, né, a gente acaba conhecendo por outras adaptações ou outras falas, por ser um texto muito antigo, eu achava que era um grande, mas assim, grande conflito dele saber que tinha esse monstro, né, esse eu pavoroso dentro. Mas aí naquela carta, né, onde ele deixa, me parecia que até ele estava assim, tendo um certo fascínio em viver essa duplicidade. E ele só abre mão disso porque ele vai ser preso. Tá chegando muito perto dele, deste homem de índole, né? Então isso para mim me chamou a atenção de imaginar isso. Sabe que ele queria fazer uma denúncia para as pessoas, né? De alguma coisa que ele sabe, talvez ele teve a oportunidade, né, de presenciar, enfim. Então eu só queria dar essa contribuição de quando eu fui imaginando o escritor querendo falar alguma coisa para aquela sociedade com o texto. Ah, bem interessante mesmo. E concordo contigo, Ana. Também, na minha leitura, não me parece que seja um grande conflito. Não é um grande conflito para ele, né? Realmente, o medo dele, a apreensão dele é que ele vai sofrer as consequências pelos seus atos, porque até então ele não está se responsabilizando por nada, porque, na verdade, na cabeça dele não é ele, é outro dele ali. Então, a responsabilidade não é bem interessante esse ponto mesmo. Arthur tá aí? Não sei se ele saiu. Eu tenho o Arthur, depois eu tenho a Andréia e depois o Rogério. Quer falar antes do Arthur, André? Eu acho que o Arthur deu uma saída, depois eu chamo ele. Posso falar? Você estava falando, né? Ele não se responsabiliza pelo que assim, ele não se choca pelo que de fato ele é, mas ele quer garantir os meios para que o Hyde, então assim, a herança, essa coisa toda, eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele se dissocia, ele quer garantir os meios para que aquela criatura possa, quando é ele que está lá, né, que ele tenha toda essa boa, ótima vida que ele tem, né, cheia de facilidades e tudo mais. Não, o que eu queria comentar eu acho esse tema muito fascinante, assim, né, e vocês fizeram comentários ótimos, assim, eu estou aprendendo bastante coisa, refletindo aqui. O que eu queria comentar é só com relação à forma com que essa narrativa foi apresentada, né? Então, assim, a sensação que eu tive na verdade, o que eu constatei com a leitura, porque eu nunca tinha lido não sei se ele é considerado um romance ou uma novela, porque ele é bem curtinho, assim, né, e personagens não tem um núcleo só, assim, né, tem pouquíssimos personagens, então provavelmente tá mais para novela. O que me surpreendeu e eu não esperava é que 80% do tempo, mais ou menos, a gente não sabe o que está acontecendo de fato, né? Eu achei isso muito bom, assim, do ponto de vista da forma, porque aquilo te segura, né? Porque, assim, se a gente soubesse, se fosse aquela brincadeira do El Frajola, né, que toma o Piu-piu. O piu-piu. Se fosse aquela transformação na nossa frente, desde que a gente começa a ler, não teria tanta graça. Agora, você começa a ler, tem uma criatura na rua que pisoteia uma criança, e aí a gente tem esse contato com o grotesco, e ao mesmo tempo a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu realmente, no final, lá nos últimos 20, 10% do livro, que eu percebi que eles, de fato, eram a mesma pessoa, porque como tinha essa transformação muito grande física, né, de altura, tudo, eu fiquei o tempo inteiro pensando, não são a mesma pessoa, né? E o que eu queria comentar também é que eu gosto de olhar sob uma perspectiva mais de que os dois, assim, que todos nós temos mesmo, né, esse lado Hyde, e que uma coisa não exclui a outra, né? Eu vejo os dois muito como complementares, assim, e a gente que escreve, que gosta de horror, né? A gente tem
E a gente gosta do contraste, né? Luz e sombra. Os personagens mais interessantes são os mais complexos, né? Uma pessoa só boazinha ou só malvada, essa coisa não existe, né? Então, eu acho bem interessante olhar, né, para eles nessa perspectiva. O Arthur voltou. Ah lá. Era só isso, eu queria comentar da forma mesmo, que eu achei isso muito... Né? Se a gente fica pensando, o que prende um leitor, né? Eu acho que esse formato que foi dado nesse livro deixa a gente totalmente colado, né? Uhum. É isso. Arthur, tu tava e tu caiu, então eu vou te chamar, depois eu vou chamar o Rogério. Ok. Na verdade, caiu minha câmera e meu microfone, mas eu ouvi a Andréia toda. Não tinha alguém na minha frente? Acho que não, né? Não, era tu mesmo. Uhum. Bem na hora que eu te chamei, tu caiu. A primeira vez que eu li o Médico e o Monstro, eu estava no começo da adolescência, minha tia me deu uma edição da Melhoramentos, que era uma adaptação, né? E aí, quando eu fui ler adulto, eu descobri que não tinha adaptação nenhuma, era só a linguagem, porque a história era integral, que acho que é tão curtinha, né? Mas eles vendiam como se fosse adaptação e era só a linguagem mesmo, mas todos os eventos da história estavam ali no livrinho, né? E aí eu lembro que eu perguntei para minha tia, na época mesmo, por que que o Dr. Jekyll tomava a poção, né? Se dava esse transtorno todo, por que que ele tomava aquilo? E aí minha tia me respondeu, porque ele gosta de tomar a poção. E a minha primeira reação falou, pô, então o vilão da história não é o Dr. Hyde, coisa nenhuma, né? É o próprio Dr. Jekyll, e é isso, tem uma mensagem implícita de que não são pessoas diferentes, coisa nenhuma. Ele só dá uma desculpa, né? Ele usa essa segunda personagem como desculpa, que tem o pessoal que fala, eu tava bêbado, né? Eu tava drogado, eu tava isso, eu tava aquilo. E citaram a Liga Extraordinária, e o filme eu não gosto muito, mas eu gosto dos quadrinhos do Alan Moore, né? Da Liga Extraordinária. E uma coisa que eu considero interessante é que tem um trecho do livro que o Dr. Jekyll diz que o Hyde é pequeno porque ele alimenta pouco o Hyde, né? Ele exercita pouco o Hyde. Ele abandonou os hábitos do Hyde em um certo momento da vida para se dedicar à medicina e etc. E aí ele voltou só com a poção a alimentar o Hyde, né? E aí acho que o Alan Moore na Liga Extraordinária ele tem o Hyde enorme, o Hyde é um monstro, né? Tipo o Hulk. Eu acho que passa a ideia de que ele exercitou o Hyde e o Hyde cresceu a partir disso, né? Que o Hyde da Liga Extraordinária comete canibalismo, estupro, enfim, ele se exercita muito mais do que o do livro. Eu acho um exercício muito interessante de imaginar se o Hyde ficasse à solta para sempre, né? Qual que seria o resultado? Será que ele cresce, não cresce? E uma outra coisa que eu acho que chama atenção no livro é que o Dr. Jekyll deixa subentendido, acho que tem uma linha ou duas que ele comenta sobre isso, que ele sabe que ele ali, o Dr. Jekyll, é um meio caminho, né? E que existe o extremo do Hyde e que deve existir um extremo de bondade, entre aspas, vai ser um extremo de civilização também, que algum outro tipo de droga ou poção pudesse libertar. Que aí, eu comentei da questão do id e do ego, e aí me parece que o Stevenson estava antevendo até a questão do superego aí, né? Que é aquela parte mais moral da nossa consciência. Mas eu lembro quando eu era adolescente mesmo eu fiquei encantado com a história, né? Quando a minha tia me falou, ele toma poção porque ele gosta, né? E foi aí que eu captei a história. A vilania não tá no Hyde, né? O Dr. Jekyll não é bom coisa nenhuma. Legal, interessante. Rogério, tu vai falar da moral agora? Não, uma coisa que ficou numa fala anterior do Arthur, não dessa, né? Bom, aliás, gostei demais das falas do pessoal aí. A minha base de leitura é essa edição aqui da editora Edra, e é tradução e vários textos do Braulio Tavares. Nesses vários paratextos aqui, ele explica que uma das bases do Médico e o Monstro era o fato que o Stevenson lia relatórios clínicos, psicológicos, e tinha casos dessa mudança radical de personalidade. Isso é uma das fontes que inspirou ele, né? Tem outras fontes também, o Cavaleiro Duplo, é um texto um tanto juvenil acho que fala assim, tem o Philippe Gautier, tem um famoso conto do Edgar Allan Poe, William Wilson, quer dizer, tem muita coisa, né? Mas ainda tateando nessa questão do Stevenson como antenado na sua época, é como se ele fosse um para-raio, né?
da psicanálise, das histórias de investigação. Vamos lembrar que o Conan Doyle, acho que eu citei isso, né? Ele escreveu só um ano depois o Estudo em Vermelho, primeira vez que aparece o Sherlock Holmes. Então, você não pode dizer que é uma história de detetive, é uma história de investigação jurídica, né? Do Stephenson. E, aliás, o Conan Doyle se baseou, o personagem Sherlock Holmes, num professor universitário que também era conhecido do Stephenson, né? Sempre aquela rodinha, né, de conhecedora das ideias um dos outros, né? Como bem falou a Juliana, aqueles homens brancos empoderados lá, né? Outra questão que ele estava bem antenado é a questão filosófica. Vamos lembrar que no mesmo ano, de 1786, o Nietzsche vai escrever, acho que Para Além do Bem e do Mal, onde vão ter umas frases muito famosas, muito adoradas, muito consideradas pelos psicanalistas. Aquelas frases: aquele que combate monstro, os monstros têm que tomar cuidado para não se tornar também um monstro. E muita atenção quando você olha demais para um abismo, porque o abismo pode olhar ou pode habitar em você depois. Então, mais ou menos as frases assim, o Spike Torchland, né? Isso é Camariani. Então, ele está muito antenado com a psicanálise, por outros nomes, né? Seja investigação neurológica, a questão até onírica, né? A questão dos sonhos. Afinal, uma das fontes foi sonhos que ele teve, ele foi acordado pela mulher, ele reclamou: poxa, eu estava tendo um ótimo pesadelo, você me acordou aqui só porque eu estava gritando. Foi uma das fontes do texto dele. Lembrar que ele escreveu isso em míseros 3 dias, uma primeira versão. A mulher foi a primeira leitora, desceu a lenha: isso aqui está ruim, parece uma fabulazinha moral. Né? A gente não sabe o que teria sido essa primeira versão, já que ele jogou no fogo, né? Na segunda versão, aprovada pela mulher e por nós leitores até hoje, também tem essa questão da moral, mas, como eu disse, é uma moral complexa. O que está sendo debatido ali? O Jack, o Hyde. Lembrar, pessoal, também que o Hyde, ele tem um lado Jekyll, né? A primeira vez que ele é abordado após pisar na menina, ele concorda em fazer um acordo para o seu nome não entrar em evidência, né? E ele tem ou seja, ele não é totalmente primitivo. Ele tem algo, seja por instinto, né? Um pouco de inteligência, que leva suas ações adiante, né? Ele sabe se cuidar. E é muito interessante que, ao final de tudo, quem se suicida é o Hyde. O Hyde, bom, ele estava sendo procurado, né? Sim, mas é o desespero por ele não voltar a ser o Jekyll. É complicado, né? O Jekyll, como foi bem falado pelo Nabokov e por vocês aí, é um baita do hipócrita. Ele só se abala, como a Juliana lembrou, quando ele perde o controle sobre as transformações, mas o Hyde, ele também tem um ladozinho, mínimo que seja, de intuição de sobrevivência no meio daquela sociedade, vamos dizer, mais organizada. E um outro tema fragmentário, vocês repararam que a poção que o Dr. Jekyll não consegue recriar, qual é o problema? É uma falha na pureza das substâncias. Olha só, a substância da ciência vitoriana perfeita só funcionou como uma impureza, né? E depois ele não consegue recriar aqueles elementos, apesar do enorme avanço considerando-se a época, né, na Revolução Industrial, da química, que é pouco lembrada, o pessoal vai lembrar mais de mecânica, né, mais outros setores aí estavam muito avançados. E é essa fragmentação da fórmula que não consegue fazer ele voltar até o controle, daí seu desespero, né? E, acho que eu estou me repetindo na minha primeira fala, mas a questão dessa fragmentação da estrutura do texto, dos personagens, a questão psicanalítica, questão sexual, das moral, dos bons costumes, a questão tecnológica, a questão da urbana, toda essa essa dualidade, como a Erika lembrou, bem gótica, essas dualidades extremas, né, que compõem esse texto, que faz com que a gente esteja
analisando ele hoje em dia, e com certeza, ainda durante muito tempo, ele vai ser falado, reescrito, interpretado, e quem sabe um dia, no quesito fidelidade, né, ele vai ter uma versão cinematográfica mais próxima da obra original de Stephenson, né? Teria mais para falar, mas em resumo é isso. Obrigada, Rogério. Eu acho que foi muito... Tu sempre traz umas coisas muito interessantes, assim, as tuas leituras de apoio são muito incríveis, assim, sempre ajuda a gente a compreender com mais, assim, mais profundamente, né? A dona Marie chegou, bem-vinda, Marie. Fala, Bom, tua vez. a pessoa chega super atrasada e quer sentar na janelinha, né? Diz, E primeiro tu estava conversando sobre o Nabokov, não estava? Sobre o Lolita. Então, eu estava na aula do A Book a Month, a gente estava discutindo a segunda parte, o final do Lolita, né? Eu não consegui ler os textos que vocês mandaram, mas, assim, pelo próprio Lolita, dá para discutir algumas coisas aí de por que o Nabokov tinha essa ideia, né? O Nabokov... Cara, eu vou ter que ler mais do Nabokov, embora ele seja filha da putamente difícil de ler, me desculpem, pardon my French. Estava lendo em inglês, Marie, não estava? Estava lendo em inglês. Então, mas que o Nabokov, a língua mãe dele não era inglês, né? Ele era mas russo. Ele escreveu em inglês. Ele escreveu em inglês e depois ele traduziu para o russo. Uhum. Cara, ele era muito alucinado. O cara é muito alucinado. E assim, você desconfia que ele tem um pedófilo dentro dele, porque muitos dos livros dele têm esse tema, né? Então, enfim. Mas assim, como o Arthur falou, a primeira vez que eu li O Médico e o Monstro, eu li em português, da edição da Melhoramentos. E eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, assim, né? Porque eu tinha lido a Ilha do Tesouro, né? Que é o clássico maravilhoso dele, e de alguma forma o Dr. Jekyll, para mim, entrou como um livro para moçada, para adolescente, né? E ele tem essa questão, né? Que é desse teu outro lado, né? Do lado negativo, do lado ruim, e que daí a gente vai ter a New Age, o pessoal da New Age falando, né? O pessoal que vai buscar toda a filosofia chinesa, hindu e tudo isso, que fala do tal, da continuidade toda, né? De você ser um todo que tem o preto, que tem o branco, que tem tudo ali dentro, né? E o segundo contato que eu tive foi o filme com a Julia Roberts, e o segundo contato, não, mas assim, o segundo contato importante que eu tive foi o filme com a Julia Roberts e o Malkovich. O Arthur citou esse filme. Uhum. Foi esse que você falou que você não gosta, Arthur? Eu adoro Não, eu adoro esse filme. Eu gosto muito desse filme. Eu adoro esse filme. E o Malkovich tem outro filme que ele entra por essa coisa, né? O Todos Querem Ser John Malkovich, tem uma pegada bem do Dr. Jekyll ali, totalmente, né? E a grande questão, que a gente inclusive tinha discutido no grupo, que no livro, né? Porque era aquela época de você ter a tal da fisionomia, que eu nunca sei falar essa palavra, que eles estudavam os traços das pessoas e eles falavam do caráter das pessoas através dos traços físicos, né? Que a pessoa, e era o que justificava, inclusive, o racismo e a superioridade branca e tudo mais, né? E ele põe o Jekyll, o Hyde, como muito menor, né? Mas ele, no livro, e a edição que eu li, essa aqui, gente, pode ser mais velha, olha só, em inglês também. E no livro você vai vendo que ele dá uma justificativa de por que o outro era menor, bem isso que o Rogério falou, e que o Arthur também falou. Ele não exercitou o cara, né? Ele ficou a vida inteira tentando deixar o lado ruim dele, que ele percebia que ele tinha,
né? Um lado, assim, um certo enamoramento pelo lado espúrio dele, ele tinha o tempo todo ali. Por isso que ele vai fazer a poção, né? E a poção é bem isso, olha o ato falho da coisa, né? A maravilha. Porque a poção funciona porque ela não era pura. E essa impureza ele nunca consegue reencontrar, né? E aí para mim, tem toda uma ligação com um texto que é da Mary Shelley, né? Que é o Mortal e Imortal, que ele também toma uma poção, que era o professor dele, o cara para quem ele trabalhava, que cria, que ele não sabia que era uma poção uma poção alquímica para ganhar a vida eterna, né? Para não envelhecer, para ganhar a juventude eterna. E ele pensa que é só uma poção para você parar de amar a pessoa que ele amava e tal. Então, tem toda essa questão que estava posta ali, bem isso que o Rogério falou, né? Vem o Nietzsche com a coisa do super-homem e do Deus não existe, com toda essa questão. E, assim, é muito... É o Jekyll que faz, é o Hyde que se suicida, mas ele se suicida porque é bem isso, um não pode viver sem o outro. Ele percebe isso, que ele não pode viver. Porque, teoricamente, o Hyde estava solto ali, né? Ele não consegue mais voltar, ele foi criando poder em cima do outro, né? Mas ele ainda é o Jekyll. E ele ainda é totalmente preso das convenções, né? E aí, para mim, esse livro tem uma moral que eu adoro nele mesmo, que é uma moral que eu vejo de uma maneira muito mais bonitinha, escrita num conto do Calvino, chamado O Visconde Partido ao Meio. Ai, sim, total. Il Visconde di Mezzato, que é o seguinte: para você ser minimamente bom no mundo, né? Eu sempre digo que eu não gosto das pessoas boazinhas, porque para mim, para você ser minimamente bom, você tem que ser, no mínimo, metade ruim. E você tem que encarar esse teu lado ruim e assumir esse teu lado ruim. Porque se você não assume, se você tenta deixar ele lá, esse bicho cresce mesmo, assim, sabe? E se você dá uma chance de escapada para esse lado ruim, ele vai crescer. Ele vai crescer para caramba. E ele é intoxicante. Eu acho que o mal, ele é intoxicante, sabe? E a gente tem uma terrível mania de reprimir o mal, né? De achar que só o bom é bom. E o bom, ele pode ser mal para cacete também. Então, assim, e a gente vê isso, né? E essa é a questão do Jekyll, né? Ele vai percebendo que esse lado que ele tentou negar nele mesmo, e eu concordo com o Arthur e com quem falou da questão de toda, com o Rogério, que fala bem da questão de como a psicanálise vem trazer isso, vem trazer essa possibilidade dessa discussão, né? Ele vem trazer de uma forma que já existia, essa discussão existe em Santo Agostinho, né? Essa discussão do mal que você tem dentro de você existia já muito antes, mas a maneira como ele vai trazer isso de uma forma lúdica, de uma forma que é compreensível na questão toda da época, é maravilhoso, né? E apresenta isso para a criançada, né? Vamos lá, vamos ler isso aí, moçada, porque vamos cuidar desse lado ruim aí, desse Dr. Hyde, porque esse Dr. Hyde, você tem que estar de olho nele. Não adianta querer esconder ele debaixo do tapete, porque ele não vai. Eu amei, tenho que dizer que eu gostei demais, e o último capítulo é muito bonito, é muito filosófico, é muito inspirador, assim, né? E para quem lê em inglês, eu super aconselho que leia em inglês, porque tem uma nuance da própria língua que fica mais interessante e que mostra mais
aquela moral tão, como é que a gente chama? Oh, meu Deus, foge as palavras. Essa moral tão ambígua que existia naquele período, né, na Europa como um todo, essa moral tão hipócrita e que é completamente perfeita hoje, né? Vamos combinar que, assim, é uma história que timeless, né? Não se perde nunca, ela está sempre atual. Porque a gente vive convivendo com isso e que não adianta mesmo você querer entrar na dualidade, né? Entrar na coisa de separar, né? Como dizia o Guimarães Rosa, diabo não é não, que é o homem humano, né? Então, o que eu ia complementar, Marie, quando tu fala, né, que o bom também pode ser horrível, né? Daquela velha história, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. E eu ia comentar também que a Vanessa, antes de tu entrar, a Vanessa trouxe umas questões relativas às pessoas evangélicas, que são pessoas, assim, que algumas pessoas, né, que procuram a religião para tentar fugir de drogas ou de, sei lá, comportamentos, vícios e tal, que consideram maus, né, mas elas entram naquela comunidade buscando, né, mas depois que a Marie falou, eu fiquei pensando, é claro que sim, porque de repente a igreja força eles a sempre só trazer a parte boa, e a pessoa não suporta viver desse jeito, né? Só trazendo à tona a tua parte boa e só reprimindo a tua parte ruim, né? Então, aí agora a tua fala me fez pensar nisso, de repente é por isso que as pessoas que vão à igreja e tentando fugir, né, de algum vício, de alguma coisa, crime, etc., não conseguem, elas acabam recaindo de novo, né? Acabam tendo recaídas. Até porque eles querem fazer a cura gay, né? Pois então, considerar como se isso fosse um defeito numa pessoa, né? A homossexualidade ser um defeito que a igreja pode curar. Então, isso é muito terrível, isso é terrível, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é tão atrativo, porque imagina você em contato com essa tua questão, onde você se sente péssimo, fazendo tudo que está errado, né? E assim, eu fui criada numa família extremamente católica, né? E eu me lembro que eu já falei isso aqui, com 7 anos, eu estava estudando catequismo, eu tinha uma prima da minha mãe que era catequista e tal, e bom, era cheio dessas histórias, meu avô era diácono, aquelas coisas de família super católica. E aí eu rezava, com 7 anos eu rezava para eu morrer cedo, porque eu sabia que não ia dar certo, que eu ia pecar muito. Ai, vê só, gente. Se eu fosse crescer, eu ia para o inferno. É um peso. Como eu acho que eu vou. Então, eu acho que essas pessoas que têm em si essa noção dessas tensões em volta de uma coisa que não é socialmente regulamentada e aceita, é muito melhor para elas terem um organismo como a igreja que diz, olha, você pede perdão e você vai ser perdoado. Então, você está zerado, você está como novo. Você terceiriza esse seu lado ruim quando você vai na igreja, sabe? Então, é o lado Hyde da instituição religiosa, né? Que ela te sanciona um perdão, sem você ter que fazer nada por isso. Quer dizer, você tem que pagar o dízimo nas igrejas evangélicas, não, né? Tem que se arrepender. Você tem... essa foi a minha outra história, né? Que quando eu parei de ir na igreja, definitivamente, quando eu comecei a ter atividade sexual, né? Porque, assim, era pecado, você tinha que se confessar, e eu até podia me confessar, não tinha problema com isso, mas o problema é que você tinha que... Para você ser perdoada, para você voltar a ser limpa, você tem que se arrepender e não fazer mais. E não tinha jeito que eu ia me arrepender, entendeu?
A Ju comentou Vai dar aqui, certo. a Ju comentou aqui que também que a Notívagas é o Hyde dela, porque a Ju também, né, teve uma criação dentro da igreja evangélica, e aí teve esse todo... Bom, um dia tu conta para nós com calma, Ju, teu conflito. E que raid, hein, Ju? Que E ainda raid, bem que ela deixou o maravilhoso. Hyde sair e escreveu esse livro maravilhoso. Gente, a gente está se encaminhando. Deixa eu só falar o nome do livro da Ju, né? Para quem não conhece, Notívagas, da editora O Grifo, um livro de contos incrível. É o Hyde dela, Juliana Cunha. Quem não conhece, corra lá e compre e leia, que é muito bom. A gente está se encaminhando para o final. Tem a Ana Paula para falar. Antes de eu dar a palavra para a Ana Paula, eu vou convidar todo mundo para a nossa próxima leitura do mês. É um livro de contos de autores brasileiros. Uma coletânea de contos que chama Dossiê Incerto. Saiu pela Diário Macabro. Ó, o Rogério já está com ele ali. Tem vários escuromedos participando. Eu acho até que tem, eu não sei se a Verena Cavalcante, que também é escuromedo. Ela tá. Ela escreveu um conto ou ela escreveu a apresentação? Não lembro. Ela escreveu um conto. Ah, então, tem mais um conto. Mas a apresentação também, não é? Sim. A apresentação acho que é dela também. Então, nossa próxima leitura, a gente já vai começar segunda-feira, já vou passar lá a meta de leitura, tudo bonitinho. E vamos embora, gente. Ana Paula, por favor. Não, na verdade, eu só queria levantar um ponto, porque quando o Rogério falou da poção, né, foi um detalhe que eu muito me ative quando eu estava lendo, que era o porquê que eu acho que realmente o Médico e o Monstro, ele não é uma história moralista sobre o bem e o mal, porque exatamente o que controla ele é um líquido de uma substância impura. Porque se fosse um moralista, o escritor teria tido o cuidado de dizer, eu só conseguia controlar porque a substância era pura, e agora eu não consigo mais a substância. Mas por escolha própria, ele inverte, né? Porque talvez era impuro, dava efeito, e agora eu não consigo mais o mesmo efeito de poder controlar esses dois eus. E era só esse meu comentário. Maravilhoso. Ok, incrível. Muito pertinente. Acho que finalizamos super bem. Obrigada, Ana. Então é isso, gente. Olha, como sempre, eu aprendo muito. Eu aprendo mais com vocês do que nem sei, né? Eu já falei várias vezes que o clube é o meu. A Beatriz vai falar. Ainda bem, Beatriz. A gente não te ouviu hoje. O clube é o meu projeto do coração, que eu mais amo tocar. E, gente, hoje foi incrível, assim, cada vez está mais legal. Beatriz, então, tu finaliza hoje. Não, eu só percebi, né, eu lembrei de uma coisa quando eu ainda estava no ginásio, né, aquela minha visão de adolescente, né, eu sempre achei que, na verdade, o Hyde era o alter ego, né, do Jekyll, era tudo aquilo que ele queria, né, que ele queria esconder e, ao mesmo tempo, extravasar. Só que, pela posição dele, ele tinha medo somente de perder o contato com as pessoas, digamos assim, de bem, né? E o tempo todo eu fiquei me questionando, né? Há uma parte, né, que, se eu não me engano, é o advogado, Dr. Utterson, se eu não me engano, que comenta sobre as loucuras dele, né? Que ele teve uma juventude muito selvagem. Aí eu me lembrei, né, de um trecho do Machado de Assis sobre o Bentinho, né, que ele queria atar as duas pontas da vida, e sabe o que me deixou impressionada? Jekyll, já um homem, assim, um pouco mais velho, mais maduro, e quando ele se torna Hyde, ele parece ser, assim, não um adolescente, mas um homem, né, iniciando a vida adulta, ou seja, tudo aquilo que ele não conseguia, porque ele tinha que esconder esse lado feroz, esse lado inacabado dele, tudo aquilo que ele não conseguiu curtir quando ele era jovem, ele tomava a poção
e resolveu escancarar já com um pouco mais de idade, um pouco mais maduro. Pelo menos era isso que me pareceu naquela primeira leitura, e me veio essa comparação, né, com o nosso querido Machado de Assis. Era só isso. Obrigada, muito legal, assim, essa contribuição foi bem... Tchau, Lau. E assim, gente, é possível inúmeras leituras, né? A gente faz aqui, traz um gostinho de cada coisa, mas é possível, como sempre, né? A gente poderia, enfim, infinitamente falar sobre o Médico e o Monstro. Vou fazer o último print aqui para todo mundo sair de novo. 1, 2, 3 e... Ok, obrigada, gente. Bom sábado para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tá na hora de virar raiva.